Saúdo a todos os irmãos da Igreja Virtual com a paz do Senhor. Vamos retomar os 10 mandamentos. Estamos no 7º mandamento agora. Não adulterarás. Êxodo 20:14. A cola da alma. O autor Loron Wade conta que não sabe qual seria o relógio mais bonito do mundo, na opinião dos especialistas, mas na mente dele ele não tem dúvidas a esse respeito. Seria o relógio que sempre andou no bolso inferior esquerdo do colete do seu avô. Feito de ouro, tinha uma abertura com dobradiças na parte de trás e de vez em quando seu avô o abria para deixar que o neto visse esse pequeno mecanismo que se movia para trás e para frente, para trás e para frente, a cada avanço do ponteiro dos segundos. Outras rodinhas minúsculas moviam o suporte de diamantes ao lado da mola mestra, a qual o vovô dava cordas todas as noites antes de ir para a cama. O relógio tinha tanto que ver com meu avô que parecia impossível imaginá-lo sem ele. Certa vez, quando Loron tinha 6 anos de idade, a família estava toda reunida para se confraternizar com o avô e com a avó. Então Loron acordou muito cedo, os pais ainda dormiam, e ele foi na cozinha e encontrou o avô e a avó comendo mingau de aveia com molho quente de maçã e creme por cima. Então ele deu um abraço de bom dia e ele viu o relógio do seu avô e ele disse: vovô, posso ficar com seu relógio quando você morrer? Então o avô respondeu: sim, quando eu morrer o relógio será seu. Então ele ficou tão feliz, que correu para a mãe e contou. A mãe disse: eu não acredito que você pediu isso. Aí ele: por quê, mamãe? Ela falou: se você está dizendo isso, parece que você quer que o seu avô morra para ficar com o relógio dele. Ah, mas não era essa a ideia de Loron. Ele apenas queria o relógio para ficar com a herança do avô, com a lembrança. Então, antes de morrer, o seu avô chamou a mãe do Loron e disse: Zola, meu relógio vai ficar com Loron. Depois que o avô se foi, a mãe mostrou o relógio ao filho e guardou numa pequena caixa. Então, quando ele estava com 14 anos, ele disse: mamãe, eu já posso usar o relógio, já tenho idade suficiente para guardar e cuidar do relógio. A mãe disse: eu não acho que você esteja na idade certa, mas se você decide que vai cuidar, ele é seu, você pode levar. Então ele foi para a escola com o relógio, balançando a correntinha de ouro na calça jeans da farda. Ele pensou que todos os seus coleguinhas iam olhar para ele, iam conversar com ele, mas quando tocou o sinal do recreio, todos os colegas correram para o jogo. E Loron correu também. E Loron foi jogar beisebol com o relógio do seu avô, que agora era seu. Então, quando ele foi jogar, ele caiu e quando ele colocou a mão no bolso, ele percebeu que o relógio estava quebrado. Não podia ser verdade. Poxa, por que eu usei esse relógio com 14 anos? Eu amo tanto meu avô e a primeira vez que eu usei, eu já quebrei. Então, vamos deixar esse restante da história para depois e vamos pensar um pouco sobre o 7º mandamento. É disso que se trata o 7º mandamento. É sobre quebrar algo frágil, precioso e muito difícil de consertar. Algumas pessoas naturalmente discordam disso. Pouco tempo atrás, uma atriz se exibia num programa popular de TV, alegremente citando todos os homens que tinham ido para sua cama. Para aqueles que partilham desse ponto de vista, esse é um bravo mundo novo. E os seus cidadãos querem que ocorra uma revolução, uma liberação,
para que abra portas para a liberdade e a alegria sem limites. Então as pessoas acham que o sexo livre vai trazer liberdade e alegria para eles, mas eles estão errados. E não porque alguém tenha inventado um decreto para estragar sua diversão. Estão errados porque o sétimo mandamento expressa uma lei fundamental da vida, um princípio gravado profundamente no nosso coração e na nossa mente. Baseia-se na maneira como somos programados e não podemos romper isso sem violar algo profundo dentro de nós. Uma das pessoas mais famosas da Bíblia, ela diz o seguinte: Moisés, né? Ele fala que o homem vai deixar sua família, vai se juntar à mulher e serão os dois uma só carne. Então Deus formou a mulher do homem. Então, quando há um relacionamento, há uma conexão muito profunda, não apenas sexual, física, mas há uma intimidade de emoção, de mentes, né? Quando Adão viu Eva, ele exclamou: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. É claro que a alegria de Adão refletia o início de seu relacionamento sexual, porque o registro acrescenta imediatamente. Por essa razão, porque a mulher foi tomada do corpo do homem, porque ela é osso dos seus ossos e carne de sua carne, deixa o homem, o pai e a mãe se unem à sua mulher, como eu já falei, e eles se tornam uma só carne. Verso 24, né, de Gênesis 2. O fato de uma vez mais se tornarem uma só carne está relacionado com o fato de terem originalmente sido uma só carne. É desígnio de Deus que, através da relação sexual, a carne se une à carne e o espírito ao espírito. Um termo bem conhecido na psicologia popular descreve o conceito ensinado em Gênesis 2, 22 a 24. Identificação. Identificar-se com alguém envolve mais do que alimentar essa pessoa ou cuidar dela. Significa que, de algum modo misterioso, chegamos a partilhar sua identidade, como se de alguma forma fôssemos essa pessoa. Com nenhuma pessoa a gente se torna uma só carne, nem com a mãe, nem com o pai, nem com os filhos. A única pessoa que a gente se torna uma só carne é com o marido ou com a esposa, né? Então, esta força poderosa está em ação quando choramos no fim de um filme triste. Nossas lágrimas fluem porque o ator fez com que nos identificássemos com o personagem na tela, de modo que a sua perda se torna a nossa perda. Então, o esposo sente o que a esposa está sentindo, a esposa sente o que o esposo está sentindo, porque há um profundo senso de identificação entre os dois, lá no íntimo. Vejam que Adão exclamou: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele então poderia tomá-la nos seus braços e sentir o corpo dela junto ao seu e partilhar com ela o intenso prazer que, segundo o desígnio de Deus, devia acompanhar esse alegre encontro. Deus planejou e criou a união sexual para que fosse um poderoso instrumento de identificação e união, dizendo com outras palavras: o sexo é super bonder da alma. Ele é que cola as duas almas. Isso não é meramente uma teoria agradável ou uma ideia carinhosa. A ciência descobriu uma química poderosa que o corpo libera durante o sexo. Esses elementos químicos intensificam a ligação do casal. Um hormônio chamado ocitocina atua diretamente no cérebro para fortalecer a relação e identificação, e seu fluxo aumenta durante a relação sexual. Isso significa que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como parte da intimidade total do coração e da mente, que é o casamento. O apóstolo Paulo também fala da função unificadora do sexo e diz que ela opera inclusive quando podemos nem ter essa intenção. Isso quer dizer que, ao contrário do que alguns poderiam desejar ou crer, não é realmente possível fazer sexo e ir embora na crença de que nada aconteceu. Paulo diz em 1 Coríntios 6,16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela?
porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Você pode sair da cama, vestir-se e ir embora, mas alguma coisa aconteceu. Ocorreu uma ligação e você está levando algo consigo. Você esteve tecendo uma teia que o enreda e que, de um jeito ou de outro, voltará para assombrá-lo. Isso é uma coisa muito importante da gente conversar, porque muitas vezes a gente não fala sobre esse assunto, né? A gente só diz aos nossos jovens que se protejam, usem preservativos, que eles ficarão livres de doenças sexualmente transmissíveis ou de uma gravidez indesejada, mas não só são esses donos que uma relação sexual fora do casamento deixa sequelas, né? Faz parte de um mito, né, que a sociedade tem hoje, que você precisa testar um carro antes de comprá-lo. Então, as pessoas dizem, você precisa testar a mulher ou você precisa testar o rapaz ou o homem antes, morando com ele antes, para saber se vocês vão se dar bem. Mas essas pessoas que se unem fora do casamento, elas têm mais uma estatística de possibilidade de divorciar-se entre mais ou menos 10 anos, em comparação com os que começam a vida em comum já com o casamento. Além disso, um estudo recente descobriu que os casais que apenas coabitam têm um índice de agressão física 3 vezes mais elevado que os casais casados. E o índice de violência grave é quase 5 vezes maior nos casais só juntos, né, como a gente chama, do que nos casais casados. Quanto mais ativos sexualmente os cônjuges forem antes do casamento, maior será a probabilidade de eles se traírem depois do estabelecimento do vínculo do casamento. Não é de se surpreender que as mulheres envolvidas em relacionamentos casuais relatem um índice muito mais elevado de depressão e muito mais baixo de satisfação sexual do que as mulheres casadas numa relação matrimonial. A atual explosão de doenças sexualmente transmissíveis desafia ainda mais o conceito do sexo seguro. Não é só você se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS e de uma gravidez indesejada. Com a revolução sexual, aumentou muito as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia. E as pessoas achavam que hoje, né, com a ciência bem evoluída, a pessoa não ia mais contrair esse tipo de doença, mas se descobriu mais de 20 tipos amplamente disseminados de doenças sexualmente transmissíveis, com média de mais de 15 milhões de novos casos por ano só nos Estados Unidos, né? Eu, quando trabalhava na escola com ensino médio, o que vinham de meninas que tinham engravidado, que a camisinha estourou, ou meninas que estavam doentes, ou meninos com doenças sexualmente transmissíveis, pode ser também herpes ou AIDS, né? É muito comum nas pessoas entre 25 a 44 anos de idade. Porque se as pessoas obedecessem o 7º mandamento, não tivessem relações sexuais fora do casamento, aí elas iam ser sim libertas. Iam ser libertas de um divórcio, iam ser libertas de uma doença sexualmente transmissível, de uma marca, né, emocional e uma futura depressão ou até de uma gravidez indesejada. As crianças em lares dirigidos por apenas um dos pais têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual, ser presas, repetir de ano, parar de estudar ou ser expulsas da escola. Então, as crianças que vivem num lar com a mãe e o pai, elas
são mais protegidas do uso de drogas, de armas, de problemas emocionais. E a gente vê que Jesus deve ter o controle da nossa mente e do nosso coração. Jesus disse que o adultério começa onde termina, no coração. Ele falou: vistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Ele reconheceu que o impulso sexual se origina na mente e que a mente é estimulada pelos sentidos. Olhar para uma mulher com intenção impura. Então, quando você olha para um filme, quando você tem fantasias sexuais desenfreadas, quando você lê histórias de sexo, ou quando você assiste filmes pornográficos, então você já faz um sexo mental. E Jesus já tinha falado antes, né? Quem olha para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Isso serve também para as mulheres. Quem olhar para um homem com intenção impura, já adulterou com ele. É comum falar acerca de contaminação do ambiente por indústrias pesadas, mas existe outro tipo de poluição que é igualmente disseminado. É a contaminação do ambiente por pessoas que usam imagens sexualmente estimulantes em outdoor, na televisão, nos cinemas, na imprensa, por toda parte, né? A gente sabe que hoje o material sexual está à distância de um clique, né? Se você não prestar atenção em casa, seus filhos, eles podem estar recebendo e tem outro nomezinho que diz consumindo literatura sexual da maneira imprópria. Então, você pai, você mãe, você deve educar seu filho que aprender educação sexual pela televisão, por revistas pornográficas, pelo cinema, não é o correto. Hoje ocorre um debate público acerca da educação sexual. Um grupo diz que precisamos mostrar aos jovens que o único sexo seguro é a abstinência. E é só dizer não. Eles dizem, seus oponentes alegam que essa ideia simplesmente não funciona. Não importa quantas vezes você disser isso, eles vão fazê-lo de qualquer jeito. Ambos os grupos estão com um pouco de razão e sem razão, porque os jovens sozinhos nunca serão capazes de simplesmente dizer não, né? Porque todos os dias eles são bombardeados pelos amigos, pelas propagandas. Eles precisam ter o controle da mente dado a Jesus, porque deve controlar o nosso coração, a nossa mente e os nossos pensamentos, para que não tenhamos pensamentos impuros. Por exemplo, tem pessoas que a gente fala e eles têm sempre um outro sentido para entender qualquer questão que a gente fala. Então, a gente não deve entrar muito em contato com essas pessoas, porque elas estimulam a gente a vulgarizar até a própria conversa. Por exemplo, antes se falava de amor nas músicas, é um amor romântico, até platônico. Hoje, as músicas falam de pornografia mesmo na música. E eu estive agora na casa do meu filho e na minha casa, fui para Natal e para Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte, eu vi um menino de 10 meses, a mãe ensinando músicas bem pornográficas, dessas que tem um apelo sexual muito forte. Então, é o tipo de coisa que a gente deve proteger, né? Conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos irmãos da igreja, né? Conversar com eles e pedir a Deus que, como é que se diz? Nos proteja dessas coisas que a gente acaba consumindo mesmo sem querer. Eu lembro que lá em casa, na hora da propaganda, a gente assistia, papai comprou a televisão quando eu tinha 15 anos,
E quando a gente ia assistir o jornal, na hora da propaganda baixava para não ouvir nem o som das propagandas, né? Então, às vezes a gente acha que era demais, que era Caxias demais, eles eram muito cafonas, né? Alguma coisa assim. Mas eles estavam fazendo o que eles achavam melhor para nós. Aqui conta a história que esse pastor, Loron, estava no topo do El Penoi, um gigantesco monólito de arenito que se ergue abruptamente 200 metros acima dos campos de Antioquia, na Colômbia. Com alguns amigos, arfando e ofegando, haviam subido 649 degraus até o topo. Para a surpresa deles, eles não viram nenhuma grade de proteção lá em cima, nenhuma barreira, nem placas de advertência. Então, ele perguntou ao guarda, né, por que não havia placas de proteção e de advertência. Ele falou assim: olha, eu estou aqui há mais de 20 anos e a gente não coloca placa de advertência. Aí o pastor que escreveu esse livro pergunta: e alguém já caiu daqui? Ele falou: sim, uns 30. Então ele disse: e por que vocês não colocam a grade de proteção nem os avisos? Ele falou o seguinte, que eles sobem 649 degraus, então significa que eles estão no topo, estão no alto. Mas lá em cima tem um plano. Então lá no topo eles têm meio hectare plano e tem pessoas que querem ir para a margem. Tem pessoas que se satisfazem olhando ali de cima do topo para os lados, um pouco para baixo. Mas tem pessoas que querem se arriscar e querem olhar e dão mais um passo, mais um passo, mais um passo. E daí eles vão de forma gradual, descendo e vendo que está descendo e não querem parar. Querem olhar mais uma vez, olhar mais uma vez. Então, o que é que acontece? Eles caem, certo? Eles chegam muito na beirada para espiar lá embaixo. Então, eles caem. Eles não aproveitam meio hectare de planície para olhar ao redor. Eles querem ir um pouquinho mais, um pouquinho mais. É muito divertido. E mais um pouquinho. Mas quando acontece de você, não, eu vou me controlar. Eu posso namorar sozinha no escuro com a minha namorada ou meu namorado. Eu posso ficar no escuro com ele. A gente sabe onde parar. Mas daqui que você vai indo até mais a extremidade. Então você vai se atrevendo, se arriscando. Vai ter uma hora que você não vai conseguir se controlar. Então, será o fim, né? Você termina chegando muito perto e chegando a cometer, né, uma relação sexual fora do casamento ou até um adultério. Ah, ela é minha amiga, trabalha comigo, eu só vou jantar com ela me ouve, ela é melhor do que meu marido ou minha esposa, ele me entende. E meu marido não me entende, ou ela me entende, minha esposa está sempre nervosa. Então você vai se arriscando, até quando chega no limite, você procura onde se segurar e não tem. Procura lugar onde colocar os pés, mas já está no precipício, né? Eles não têm placas de advertência, mas a Bíblia deixou placas de advertência. Jesus deixou aviso claro, né? Ele diz assim: não chegue perto da margem, nem olhe com intenção impura para uma mulher, nem olhe com intenção impura para um homem, né? Decida o que seus olhos devem ver. Devem ver tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. É aqui que devemos traçar a linha da batalha pela pureza. Só poderemos vencer a batalha afastando-nos do mal, ocupando a mente com ideias positivas e enobrecedoras, fazendo de Deus a prioridade da nossa vida. Isaías 26:3 diz: Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em Salmos diz assim: como um jovem conseguirá preservar puro o seu caminho, né? É quando ele é limpo de mãos e limpo de coração. Então, a Bíblia vem com as mensagens de advertência para nós. Então, quando você vê que você não está pensando coisas puras, amáveis, de boa fama, virtude, louvor, você se afaste. Se aquele amigo está te levando para lugares que você não se sente bem, que você sabe que Deus não gostaria que você estivesse ali, você já se afaste. Se for uma série, um filme que você estiver assistindo e ver que você está sozinho, sem a presença do anjo do Senhor, sem a presença de Deus, se afaste daquele lugar. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz: pense nas coisas do alto, né? Então, existem as placas de sinalização. Não ultrapasse essa margem, né? Quando as mães dizem: olha, você não pode sair sozinho com seu namorado. Então, leve sua irmãzinha, seu irmãozinho. A gente acha ruim, né? Eu lembro que eu não gostava que Elda tinha que ir com a gente quando eu tinha um namorado. Mas me protegeu de muita quebra-cabeça que eu podia ter tido, não é? Então, fica o nosso apelo para que a gente possa viver. E a gente sabe, quando você começa a assistir uma coisa, você sabe que aquilo ali não tá bom. Você pare ou pule aquela cena, né? Porque diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Então, vamos nos livrar de toda e qualquer armadilha de Satanás, né? Numa sociedade perfeita, poderíamos encerrar esse capítulo aqui mesmo, mas vivemos num mundo devastado pelo mal. Sem dúvida alguma, pessoas que leem isto estão relembrando experiências que preferiam não lembrar, preferiam esquecer. Numa terrível ocasião, né, um grupo de homens foi a Jesus arrastando uma mulher, jogaram aos seus pés como se fosse um trapo sujo e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, Jesus desmascarou aqueles hipócritas. Quem sabe todos aqueles homens tinham levado aquela mulher ao adultério, não é? Ela sozinha não adulterou. Então, quando eles saíram, a mulher estava esperando as pedradas e Jesus pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei, Senhor, já foram embora. Então Jesus responde: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então em Romanos 8:1 diz o seguinte: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, isso é em João 3,17. E Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, hoje, se você cometeu algum pecado, se você na sua vida já adulterou, já fornicou, lembre-se que Jesus faz esse apelo: vá e não peque mais, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Voltando à história do relógio, a mãe de Lauren tinha dito: acho que não é uma boa ideia você ir com o relógio para a escola. Mas ele falou: eu já tenho 14 anos, eu já sou adulto, já posso me cuidar sozinho. E o que foi que aconteceu? Ele quebrou a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o relógio do seu avô. O relógio foi consertado, mas há coisas que são infinitamente mais preciosas e quebrá-las
dói muito mais e às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes não tem mais conserto. Desde aquele dia, ele já conheceu mais de 30 pessoas que despencaram pela borda do abismo com relação ao sétimo mandamento. E ele já viu o dano de longo alcance causado pelos que fizeram. Muitas famílias, são dissolvidas, muitos problemas acontecem, mas também ele já testemunhou a cura, a esperança e a restauração desses lares. O dano que ele causou ao relógio não foi nada demais, ele consertou, mas alguns danos são para sempre. Por isso que ele diz assim, para terminar: louvo a Deus pelo sétimo mandamento. Ele mostra que Deus nos ama e se importa conosco o suficiente para nos avisar do terrível perigo. Também me sinto grato porque o perdão e a restauração se encontram livremente acessíveis a todos. Então, nosso apelo nessa hora, nesse momento se você já quebrou algum mandamento, já se arrependeu, você agora não tem mais condenação. E se você quebrou e não se arrependeu, ainda é tempo de ir e não pecar mais. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.